Mas antes, como eu prometi para vocês na semana passada, Lara, houve aí uma polêmica envolvendo o óleo de coco, o óleo de canola, o óleo de soja, no qual foi apresentado um outro programa, que também tem aí o perfil de falar de qualidade de vida e de saúde, como Você Bonita. A gente não precisa ficar citando nomes, emissora e etc, porque esse não é o nosso intuito. O intuito é esclarecer para o grande público, porque isso gerou uma grande polêmica. Mas, gente, ultrapassou, inclusive, o que eu acho que eles previam quando apresentaram o assunto. Então, te pergunto, qual é a sua posição, a sua opinião e o que os estudos que hoje você tem lido e tem, né, se informado, que eu sei que você trabalha com isso, estão indicando? Ok. Fique à vontade. Carol, eu acho assim, o mais importante é a gente entender que opinião é um nível de evidência muito baixo. Quando a gente lida com saúde, a gente tem que lidar com nível de evidência alto. E quem é da área da saúde conhece quais são os níveis de evidência que a gente realmente leva em consideração. Então, você já ouviu dizer assim, olha, um artigo disse, um estudo diz, ou as pessoas dizem assim, estudos indicam. Quando alguém fala estudos indicam, é a mesma coisa de falar assim, estão falando por aí? É o mesmo nível de evidência. Entendi. Então, eu preciso ser capaz de pegar esses estudos na mão e entender como interpretá-los e o que levar em consideração. Se eu estou falando de estudo científico, eu não posso falar de opinião de especialista. Eu sou especialista em fisiologia do exercício. A minha opinião sobre exercício não importa. Importa o que a ciência diz. Certo. Então, quando eu pego artigos científicos que falam sobre óleo de coco versus óleo de soja ou versus óleo de canola, eu preciso levar em conta o que eles falam. Eu não posso fechar os olhos porque a ciência diz. Uma busca muito rápida numa boa base de dados, numa base de dados aberta, vai mostrar pelo menos, foram os que eu achei assim na primeira busca, no primeiro enter, são 46 artigos falando dos benefícios de óleo de coco. Então eu não posso falar para vocês, olha, não tem benefício nenhum, eu não posso dizer isso. Então, quais são os benefícios do óleo? Eu tenho que pensar assim, eu lembro de uma chamada que você fez, se não me engano, no dia seguinte, e a chamada dizia de uma forma brilhante que a gente precisava avaliar de onde veio o quê. Então, eu tenho o coco, uma fruta natural na árvore, e eu posso extrair óleo desse coco, Carol, na minha casa, se eu quiser. Dá para extrair em casa? Dá para extrair em casa. Tá. E outra coisa que é uma rápida busca, você descobre como fazer em casa. Olha. Já fiz, vou te contar que dá um trabalhinho, mas fica legal. Gostoso. E dá para fazer. Perfeito. Então, okay. Então pode ser um processo manual, artesanal. artesanal. Perfeito. Agora, quando eu falo de óleo de soja, por exemplo, se você levasse soja para sua casa, você podia ser o quão habilidoso você pudesse ser. Você podia ser como a Bela, que vai cozinhar aqui depois, toda habilidosa. Ela é demais. Você não ia conseguir tirar óleo de soja na sua casa, porque não é um processo natural. O refinamento, a esterificação, a prensagem a quente, a adição de metais pesados para a extração desse óleo, isso não é uma coisa saudável. Eu não posso dizer isso em 2015, que é ok consumir refinados. Certo. Quando eu falo de canola, aí eu estou falando de um problema maior ainda. Porque não existe. O que é canola, pelo amor de Deus? É um Canadian Oil. Canadian Oil Low Acid. Esse é o porquê chama canola. A canola, na verdade, é um óleo extraído de uma planta chamada couza. E a couza é uma planta muito frequente no Canadá, muito fácil de produzir no Canadá. E é uma planta que, tecnicamente, é bem barata de ser produzida. O problema é que ela é tóxica. Mas aí, o que eles fizeram? É um combustível, né? Ele é muito usado na indústria, na indústria com máquinas. Então, o que foi feito? Modificamos geneticamente a couza e agora pode usar. Só que agora ela é geneticamente modificada. Entendeu? É um transgênico. Então, de novo, continua sendo uma opção não viável para quem quer comer natural. Porque ela é industrializada e modificada. Então, eu pego uma coisa modificada, eu faço um processo industrial, agressivo, forte, faço um óleo, e aí eu boto isso na mesa da pessoa e digo, olha, é uma opção saudável. Aonde? Então, o que eu digo, baseado em evidência científica, é que óleo de coco é sim uma excelente opção. Óleo de coco tem muitos benefícios. O maior componente do óleo de coco é o ácido láurico, que é um dos maiores componentes do leite materno, que é o responsável pela imunidade de um bebê.
Olha só. Então, aí a gente poderia fazer um programa um dia só sobre óleo de coco para falar o quanto isso na imunidade é importante. Além disso, ele ajuda na compulsão alimentar. Então, a gente tem casos de paciente que tem compulsão alimentar por carboidratos, por doces, e a gente começa a colocar o óleo de coco e essa compulsão diminui. Olha que legal. A gente tem a utilização dele para exercício físico. A pessoa às vezes tem diabetes, ela não pode comer carboidratos em excesso. E aí, de onde que vai sair essa energia para o exercício físico? A gente usa óleo de coco. Dessa gordura? Dessa gordura. Então, agora, vou te fazer uma pergunta, e a gente tem várias perguntas já entrando, né, Camilinha? Ó, o diretor falou que tá bombando de pergunta. Que é o seguinte, o que foi dito também no programa quando eles desqualificaram o óleo de coco, é que o óleo de coco é uma gordura saturada. Então, eu queria que você explicasse, fizesse essa analogia, para a gente entender esse lance de ser saturada, mas ao mesmo tempo ter benefícios, enfim. Vamos entender o porquê desqualificaram, porque essa é a nossa intenção. Que você aí de casa faça a sua escolha. Eu vou dar um recado e já volto, e você junta tudo. Tá bom, volto já. Tá vendo? Falei que o programa tá bom demais, tá imperdível. Agora, tem que cuidar da pele além de cuidar da saúde, né, Paulinho? Bem-vindo, querido. Olha aquela mesa lá, que mesa bonita, né? Delícia. Capricharam. Parabéns, produção. Agora, você em casa a já nossa sabe. também tá um capricho. Maravilhosa. Adoro. Aliás, os contra-regras aqui estão sempre de bem com a vida, fazendo tudo de melhor pela gente. Agora, o que é interessante é você em casa fazer o melhor pra você também. Verdade. E o melhor tá aqui, ó, Ritrate, pra mudar a história da pele da sua... Ó, do seu rosto, colo, pescoço e mãos. Olha da sua vida, literalmente. É verdade, né? é rejuvenescer, gente. Exatamente. É cuidar da pele mesmo. Ó, eu vou dizer uma coisa pra você. Quando você começar a utilizar o Ritrate, você vai falar, meu Deus do céu, por que eu não comprei esse produto antes? Olha a diferença, inclusive, do antes e do depois. Olha a pele. Olha isso, pele nova, gente. E olha que interessante, sem dor e com efeito duradouro. E não é abrasivo, por isso que é muito bacana. Quer dizer, não vai arranhar a sua pele, não vai machucar a sua pele. Ele é leitoso, como eu sempre faço a esfoliação e daqui a pouco eu vou fazer nas mãos, você vai observar que é um processo muito tranquilo, sem nenhum trauma para a pele. E faz aliás, em casa, né, Paulinho? Exatamente, você vai usar no conforto do seu lar, vai rejuvenescer um produto italiano, nós trouxemos direto lá da Itália. Quer dizer, você sabe os critérios que o pessoal da Europa tem para produtos. Sem dúvida. E ele vale muito a pena para você aqui de casa. Agora, olha, presta a esfoliação, atenção. ó. Olha isso. É muito simples. Paulinho mostra, olha como vai clareando. Conforme ele vai passando o dedo, ó, vai clareando. Olha isso. Olha é uma limpeza. Agora, gente, eu quero mostrar para vocês a diferença de uma mão e da outra. Ó. Eu adoro isso. Inclusive manchinhas, essa coisa toda. Tudo, sucos mais profundos. Conta pro pessoal por que não é abrasivo, Paulinho. Porque ele é leitoso, então ele não tem grânulos, por exemplo, como um açúcar cristal. Então ele não tem grânulos, é leitoso. Você passou, ele não vai arranhar, ele só lê o pH da pele que estiver morta. Ele retira a pele morta e preserva a pele viva. Para que os outros passos, né, sejam eficientes, para que ele consiga penetrar o hidratante e a pele ficar impecável. Limpeza, depois a esfoliação, que é essa que eu mostrei, e depois a superidratação profunda. Show! Vou dizer uma coisa para você, eu tenho 120 kits no melhor preço de todos os tempos. Você conseguiu 120? Com preço de promoção. Aquele de lançamento, você paga no cartão de crédito, ainda tem frete grátis para todo o Brasil. A gente divide em parcelinha pequenininha, eu tô dizendo. É super acessível. Não é porque, trouxe da Itália. Não. É acessível. Ligue e confira. Paulinho tá segurando o preço pelo seguinte. Eu pedi, você sempre atende os meus pedidos. Exatamente. São 3 produtos, você vai ter o resultado impecável, sem sair de casa, gente. O produto é muito legal, realmente. É uma linha italiana, com passo 1, passo 2, passo 3. Não tem erro. Liga, fecha negócio que 120 kits, yes, arrasou. Hoje é segundo, o programa tá top, você arrasou. O telefone tá na tela 3040-8400, 3040-8400 ou no 0800-200-3400. Aproveite, a linha Ritrate vai cuidar de você todos os dias. Amém. Beijo, querido. Obrigada. Beijos, Tá vendo? o papo tá bom, ótimo. o papo tá bom, tá vendo? Voltamos. Antes de entrarmos, então, no nosso cardápio paleo e mostrarmos opções de café da manhã, almoço, lanchinhos intermediários ou não. Ou não, Eu lembrei dessa parte ou não. Vamos encerrar a polêmica do óleo de coco respondendo, então, a questão de ser um óleo saturado. Excelente. Né? Com gordura saturada, digamos assim. Excelente. Carol, a gente pode filmar aqui? Olha Podemos. só. Aqui a gente tem óleo de coco. Eu tenho óleo de coco do jeito que ele fica quando ele tá frio. Tá. Aqui ele tá frio, ó. Ele fica durinho assim, tá vendo? Ó, se a gente passar a mão, parece um creme, ó. Certo. Durinho. Isso. Aqui eu tenho ele depois de um pouquinho aquecido ou num dia mais quente. A gente brinca que a gente sabe quando tá calor, quando o óleo de coco derrete. Boa, no potinho. Isso aqui ele tá. Tá. Então entenda assim, não é porque ele tá branquinho que ele é uma gordura saturada e faz mal.
Tá. Por que ele está branquinho? Simplesmente porque ele solidificou. Todo óleo faz isso. Certo. Ser gordura saturada não é um problema. O problema é que tipo de gordura saturada. A gente precisa partir do princípio que a natureza nunca produz nada para te matar. Sem dúvida. A maior bobeira que a gente pode falar, a maior sandice que a gente pode conceber é que a natureza faz algo prejudicial. Quando a gente usa o bom senso, tudo que tem na natureza pode e deve ser usado. Verdade. Então, o que Concordo. acontece? Na natureza, a gente tem gordura saturada. E isso não é uma coisa ruim. Qual que é a gordura saturada ruim? É aquela que era poliinsaturada, óleos vegetais, por exemplo, e aí a gente hidrogenou e ela virou uma saturada. Entendi. Esse assunto todo de poliinsaturada, monoinsaturada, insaturada, saturada, isso dá uma aula. Isso dá uma aula de horas. Então, para a gente encerrar esse assunto assim com tranquilidade de usar óleo de coco, ele é saturado, sim, é uma gordura saturada natural e não, ele não apresenta riscos para doença cardiovascular e a questão toda desse medo de que gordura mata, de que gordura dá infarto, de que não é assim. Tá? A coisa toda muito mais embaixo, a coisa toda muito mais séria. Tem mais coisas Tem mais coisas envolvidas. É isso que você Tem quer. muito mais a ver com o problema da nossa alimentação ser tão artificial e nós sermos tão sedentários hoje em dia do que com o pobre do coco, que é excelente. E ainda, agora eu vou fazer fechando esse assunto, uma parte que eu fiquei, não sei se o sentimento é esse, chateada quando eu assisti, incomodada, que inclusive a convidada na ocasião falou, ele é a fruta, ela falou da fruta, ela falou do óleo, falou, a fruta é a mais calórica. Olha, gente, o coco é a fruta mais gostosa que existe, aquela água é maravilhosa. E se eu tenho um prazer em dar uma fruta pro meu filho, é água de coco, com este coco lindo aqui, pra ele comer tudo isso aqui. E posso te Como é falar que uma uma coisa? fruta a gente pode falar assim, é muito calórico. Não, e posso te falar uma coisa? Ela desqualificou a fruta também, isso me incomodou. Ela desqualificou não só o óleo, mas a fruta. E vamos entender entendeu? uma coisa muito importante. Fiquei incomodada. Eu nem vou entrar no fato de que calorias não importam, eu nem vou entrar aí. A gente já falou disso outra vez. Verdade. Eu vou entrar na questão do seguinte, 1 grama de gordura, de lipídio, tem 9 calorias. Não importa qual lipídio. 1 grama de óleo de soja tem 9 calorias. Igual. 1 grama de óleo de coco tem 9 calorias. Então, não, um não é mais calórico que o outro. Os dois são iguais, os dois são gordura. Fechadíssimo. Arrasou, Lara, vocês viram? A gente abordou, prometi pra vocês, tá aqui. Tá resolvido. Mas agora, vamos para o nosso